Virou vinagre a reputação de algumas vinícolas do Rio Grande do Sul envolvidas em acusações de trabalho análogo à escravidão. Você sabe o que é isso, né? Cerca de 200 pessoas provenientes do Nordeste e que foram contratadas para fazer a colheita da uva nos Parreirais de Bento Gonçalves, que é uma linda cidade da Serra Gaúcha, mas que eram tratados de forma desumana. Trabalhavam até 15 horas por dia. O alojamento onde ficavam, sem condições mínimas de higiene. Levavam choques elétricos para acordar. Tinham que trabalhar até de madrugada. E eram ameaçadas, essas pessoas, ficando sob vigilância armada. Até que esse caso veio à tona e estourou na imprensa do Brasil e no mundo. As uvas que eles ajudavam a cultivar e a colher eram usadas na produção de vinhos finos de 3 grandes vinícolas. Vinícola Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton, 3 das maiores vinícolas da Serra Gaúcha, portanto do Brasil, porque lá está concentrada a produção dos melhores vinhos brasileiros. Essas empresas alegam que não tinham conhecimento, pois a mão de obra, segundo elas, é terceirizada. Ou seja, esses trabalhadores eram contratados por empresas menores que prestam serviços às vinícolas. E o que mais me espanta é a postura dos empresários. A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves lançou uma nota oficial dizendo o seguinte, que os casos de trabalho análogo à escravidão estão relacionados à falta de mão de obra. E que isso, a falta de mão de obra, se deve aos programas de assistência social do governo, que, segundo eles, tira pessoas produtivas do mercado de trabalho. Pera, segura, vamos pensar junto, vamos traduzir essa notícia aqui. Então, o pessoal da região está dizendo, o pessoal da região, os caras das vinícolas, estão dizendo que os trabalhadores que vivem lá estão preferindo receber o auxílio emergencial do governo e não fazer nada, do que trabalhar nos parreirais de sol a sol. É isso que eles estão querendo dizer? E foi isso que eu entendi. Garçom, suspende o vinho. Traz um refrigerante. Essa explicação é tão absurda, mas tão absurda, que nem lógica tem, pessoal. Se não, vejamos. Se está faltando mão de obra a ponto deles terem que trazer gente de outro estado para fazer o serviço, então esses trabalhadores que estão vindo lá do Nordeste deveriam ser valorizados. Ganhar mais, ter bons alojamentos, prêmios por produtividade, tratamento VIP. Afinal de contas, estão sendo contratados porque a galera da região não quer fazer esse serviço, então traz o pessoal do Nordeste. Eles jamais deveriam ser tratados feito escravo, não é mesmo? Agora, a coisa piorou ainda mais quando um vereador da cidade vizinha, que é Caxias do Sul, subiu na tribuna para desferir a seguinte gafe. Olha o que esse cara disse. As empresas deveriam contratar funcionários limpos para a colheita da uva, como os argentinos, por exemplo, e não deveriam buscar aquela gente lá de cima que só sabe bater tambor no carnaval. Parem as máquinas. O autor dessa verdadeira... Como é que eu poderia chamar isso, hein, cara? Não é possível uma pessoa dizer tamanha barbaridade, né? O nome do vereador é Sandro Fantinel, ele é do Patriotas. E já disse que hoje vai pedir desculpa. O mínimo que ele tem que fazer é pedir desculpa. Porque para falar uma besteira dessa aí, é inadmissível. Eu não sei se esse vereador tomou umas tacinhas a mais de vinho ruim antes de subir na tribuna, né? Mas ele falou demais. Discurso xenofóbico, preconceito.
Olha, eu vou te falar, eu até gosto quando as pessoas falam demais, sabia? Porque é ali que você conhece a pessoa. Quando elas falam demais é porque elas estão deixando escapar uma parte do pensamento real, daquilo que está lá dentro da cabecinha mesmo. Mas aí, meu caro vereador, aí passou de todos os limites. Eu até quero saber da sua opinião, você que está assistindo. O que vocês acham disso? Vocês conhecem empresas, não só vinícolas, empresas de qualquer setor, que exploram os seus trabalhadores desta forma? Por favor, escreva nos comentários, faça a sua denúncia e dê a sua opinião. É muito importante que esse tipo de coisa seja combatida no Brasil. Já não basta as dificuldades que a gente tem no mercado de trabalho e ainda ter esse trabalho tipo escravo. Não. Eu fico muito decepcionado porque eu nasci naquela região da Serra Gaúcha e conheço muito bem essas vinícolas que estão envolvidas aí. São empresas que investem milhões de reais na produção de vinhos finos, que abastecem as melhores e mais refinadas adegas deste país. E não reconheço nessas denúncias de nordestinos submetidos ao trabalho análogo à escravidão, não reconheço a hospitalidade que é a marca da Serra Gaúcha, que é a marca do sul do Brasil, que inclusive foi colonizado por imigrantes italianos e alemães, isso há muitas décadas. O vinho é uma bebida sagrada, não é mesmo? E as vinícolas dão emprego para milhares de pessoas. Essa é uma indústria que não pode bobear, gente, porque compete com indústrias que produzem outras bebidas muito mais baratas e que são da preferência do brasileiro exatamente por causa do preço, como, por exemplo, a cerveja. A cerveja é a bebida da festa, do calor, do carnaval, refrescante. Já o vinho é a bebida do jantar romântico, dos dias mais frios. Mas existe todo um movimento para que o brasileiro também consuma vinho. Mas precisa melhorar o preço e, acima de tudo, precisa ver como essas empresas estão tratando as pessoas que trabalham para elas. As vinícolas brasileiras se esmeram, apesar de tudo, para oferecer vinhos cada vez melhores. Providências têm que ser tomadas urgentemente para ver se esse foi um caso isolado ou se é uma prática ilegal de mercado de trabalho na região. Tem que ser feita uma investigação muito séria. Hoje em dia, um caso como esse pode ser fatal para qualquer empresa de qualquer setor, já que o consumidor consciente rejeita produtos de empresas que não respeitam o meio ambiente, por exemplo, que não respeitam os seus colaboradores, que os tratam mal, que não garantem os seus direitos. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Hoje eu até ia tomar uma tacinha, sabe? Eu gosto de vinho. Mas depois dessa eu desisti, porque essa notícia não desceu bem. A gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau, pessoal.